Pensamento e sugestão. Ao alcançar qualquer um dos objetivos que os estudantes do novo pensamento têm em vista, uma dificuldade muito comum é aquela às vezes designada como mente errante. Parece que eu não consigo me concentrar. Esse é o comentário. Quando eu tento ficar quieto e pensar em uma coisa, uma dúzia ou uma centena de outras coisas vêm. Parece que quanto mais eu tento, mais minha atenção se desvia. O problema é que o praticante ou o aluno deixou de seguir a trilha batida do hábito da corrida e está começando a desbravar novos caminhos. Essa rápida mudança de atenção, que é tão intrigante e desencorajadora, agora teve um valor biológico definido, pois permitiu que nossos antepassados acompanhassem a multidão de reivindicações conflitantes sobre a atenção que um ambiente rude de eras anteriores fazia continuamente. O homem das cavernas tinha que ser capaz de mudar sua atenção rapidamente, pois um perigo sério poderia ameaçá-lo, de qualquer das inúmeras fontes. A necessidade e o valor de concentração como hábito mental está aumentando rapidamente nesses dias de transição. Não há perigo de perdermos a capacidade de desviar a atenção de uma coisa para outra, pois essa capacidade foi organizada ao longo de incontáveis eras. O que agora nós precisamos e devemos ter é a capacidade de trazer todos os poderes da mente para um foco preciso de atenção em um assunto e manter esse foco firmemente por longos períodos. Tão difícil é essa arte de concentração que os psicólogos concordam que é uma prática impossível para a consciência humana, sendo ela normal observar com atenção inabalável, mesmo por frações de minuto, qualquer ideia simples. Uma ideia simples é aquela que não pode ser dividida em partes. A maior parte do pensamento, lembre-se, é uma questão de fazer comparações. Ao contemplar uma ideia simples, esse processo comparativo é possível. Você não pode comparar um simples elemento de pensamento consigo mesmo. E se conseguir dividi-lo em partes comparáveis, não é realmente simples. Há dois remédios para essa aparente dificuldade. A primeira consiste em utilizar a forma comparativa da atenção mental para sua função legítima em conexão com o trabalho em questão. Há um estágio de reflexão, durante o qual o pensamento comparativo deve ser totalmente utilizado. Então, se isso for feito de maneira inteligente e completa, haverá menos problemas com intrusões subsequentes de processos de pensamento comparativo, no qual deveria ser um modo diferente de consciência. O segundo fator relacionado a essa dificuldade é que a afirmação de que a consciência não pode se limitar por um período de tempo considerável a uma ideia simples é um erro, devido ao fato de que o pensamento concentrado sobre um assunto comparativamente simples é um desenvolvimento tardio na evolução humana. É de se esperar que esse tipo de atividade seja um tanto difícil de alcançar. A fixação da atenção em um elemento de pensamento absolutamente simples, entretanto, é ainda mais difícil, mas é alcançável e tem seu lugar. Vamos considerar isso em seu devido lugar. Aqui, hoje, vamos considerar vários métodos. Logicamente, poderíamos ter considerado algumas dessas coisas em um período anterior. Psicologicamente, estamos seguindo a ordem correta de vários métodos e princípios apresentados. Primeiro é o pensamento comparativo, pensando em seu significado usual, que tem um lugar definido e necessário na integração da consciência. A fé dogmática é possível com pessoas de certo tipo, mas a fé baseada em pelo menos uma compreensão parcial da filosofia envolvida é mais confiável. O primeiro passo para construir esse tipo de fé é pensar sobre o assunto da maneira mais completa possível. O que temos em mente em nossos estudos atuais é o aprofundamento e a ampliação do fluxo de consciência, para que sejamos homens e mulheres maiores, mais fortes, mais sãos e eficazes,
Possivelmente, muitas das experiências e ideias que funcionam atualmente em nossas mentes parecem indicar que qualquer aumento decidido nesse fluxo de vida é impossível. Enquanto essa crença permanecer incontestada, enquanto o material nutritivo do qual ele se alimenta puder fornecê-lo com força, não vamos ter muito sucesso em tirar o melhor dele. Na melhor das hipóteses, seremos apenas capazes de suprimi-lo e pressioná-lo abaixo daquele limiar de consciência que oculta tantos elementos de discórdia. Essa não é uma solução definitiva. A coisa que se deve fazer é trazer à luz do dia toda a família de dúvidas que somos tentados a ignorar e negar, e ter uma conversa franca com todas elas. O fato é que toda a tendência, até mesmo da ciência material e da filosofia de hoje, é em direção a uma consciência em expansão do poder e possibilidade. Tudo o que é necessário é complementar essas visões práticas dos laboratórios e das escolas com uma compreensão da natureza geral e do propósito do processo criativo. Por isso, reserve um tempo para assimilar o princípio da consciência cósmica e da energia cósmica. Comece a se encaixar nessa visão maior e mais impessoal do significado das coisas, e vai descobrir que as velhas dúvidas e seus medos vão começar a se dissolver em névoa. Em todo o tremendo arco do seu ser, não existe nada a temer, realmente, porque toda a consciência, em sua análise final, é um. E a consciência é a realidade última, simplesmente porque você se perdeu por um tempo nesse emaranhado das coisas. Isso não é razão para aceitar pelo valor de face todas as reivindicações de realidade e poder que essas coisas fazem. Você é realidade, enquanto essas coisas são apenas criações. Comece a raciocinar sobre esse senso de sua própria importância transcendental, quando comparado com o mundo das coisas. Isso vai o ajudar a quebrar a tirania do pensamento racial, que faz de você a criatura e o sujeito do mundo objetivo em que você habita. Esse processo de raciocínio é algo que você vai ter que fazer, em grande parte por si mesmo, pois pensar é uma tecelagem de fragmentos de conhecimento e experiência, que são estritamente pessoais. Eu não sei exatamente quais fragmentos você possui para construir o seu mosaico, mas certamente você mesmo é capaz de elaborar um padrão harmonioso, se ao menos mantiver essa mente em conexão com poucos princípios mestres, dos quais nós já consideramos aqui. Reserve um tempo para pensar nessas linhas todos os dias. Leia um pouco, mas pense muito. O processo de reflexão é o primeiro método suplementar a ser usado na criação do tipo de consciência que você deseja. A próxima é a sugestão ou afirmação. Muito já foi escrito sobre esse importante método de modificação da mente e do corpo. Mas tudo o que precisamos saber, para os propósitos atuais, pode ser dito rapidamente. A sugestão não deve ser usada para substituir a razão ou para suprimir as descobertas dessa última. Pelo contrário, é sempre melhor levar o raciocínio ou o processo de reflexão até um ponto em que a ideia ou o desejo de ser impressionado por sugestões pareça razoável. Quando esse ponto é alcançado, no entanto, o raciocínio e a sugestão se separam. O raciocínio é inteiramente uma questão de fazer comparações, de pesar um conjunto de fatos ou teorias contra outro conjunto. A sugestão, ao contrário, consiste em simplificar uma ideia ou desejo até que fique tão claro e definido quanto possível. Então manter essa ideia resolutamente na consciência, com toda a voltagem do desejo e da atenção expectante, sempre voltada para ele. O primeiro fato importante a considerar em relação às sugestões e afirmações é que geralmente seus efeitos são inicialmente limitados àqueles que podem ser produzidos na mente e no corpo da pessoa que os utiliza.
Talvez algumas sugestões produzam mais ou menos efeito sobre outras por meio de ondas cerebrais ou ação telepática. Mas os resultados, primariamente visados e mais seguramente garantidos, são aqueles que se manifestam em modificações da função orgânica, mental ou emocional, dentro da pessoa, que está iniciando o processo sugestivo. Sugestões verbais ou outras sugestões expressas, objetivamente transmitidas a outras pessoas, seguem a mesma lei. Elas agem apenas quando são colocadas para funcionar internamente e, normalmente, não transcendem limites de personalidade. Em outras palavras, as sugestões, pura e simplesmente, não são cósmicas. O segundo fator a ter em mente é que uma resistência subconsciente será criada para neutralizar o efeito de muitas sugestões. Isso vem de ignorar o processo de reflexão descrito anteriormente. O que é necessário se as várias ideias dinâmicas, abaixo do limiar, forem educadas para aceitar a nova ideia dinâmica ou sugestão? A ignorância dessa tendência, a resistência subconsciente, levará infelizmente a resultados insatisfatórios, ou a um sucesso temporário, seguido de fracasso. A lógica da consciência não é facilmente posta de lado, e se existem dentro do alcance da experiência elementos de pensamento ou sentimento que vão contra uma sugestão, essa última ou não vai ser aceita de forma alguma, ou será tolerada pelo tempo que for necessário. Como a pressão da vontade pessoal é exercida para distorcer as descobertas últimas da consciência como um todo, a preparação lógica para o uso bem-sucedido da sugestão, então, é uma reeducação deliberada e extensa, conduzida pela pessoa de sua própria mente. A pessoa deve aprender a ver a razoabilidade da sugestão que está tentando empregar para impressionar sua mente. Ela deve fazê-la se encaixar com os outros elementos que funcionam dentro de sua máquina mental. Uma terceira peculiaridade do processo sugestivo é que geralmente deriva muito da sua eficácia da repetição. Às vezes, uma sugestão pode ser tão intensa e poderosa que seu primeiro efeito já é definitivo. Isso é exponencial, no entanto, e deve-se sempre prever a repetição sistemática de uma sugestão, cujos resultados se deseja tornar permanentes. Quarto e último elemento dinâmico no uso da sugestão é a necessidade da concentração, elevada ao seu mais alto poder. Aqui voltamos a essa dificuldade. Muitas pessoas têm. A consciência humana normal de hoje, aquela que segue a norma ou média da população, é construída para a difusão da atenção, e não para a atenção focada. Adquirir a capacidade de pensar em uma ideia comparativamente simples por um tempo considerável só pode resultar de um treinamento intensivo, continuado por um certo tempo. O poder, uma vez alcançado, no entanto, será considerado de valor inestimável em muitas direções práticas. Algumas sugestões podem ser oferecidas sob esse título de concentração. Em primeiro lugar, a maneira de aprender é apenas começar e persistir. Tenha um horário regular para o exercício mental. Faça isso todos os dias. Normalmente, a noite vai ser sempre considerada a melhor hora, pois as atrações do mundo externo tendem a ser menos insistentes nesse período. Experimente até encontrar o horário que funciona melhor com você, e em seguida atenha-se a esse horário com o mínimo de interrupções possível. Construa as suas sugestões de forma que não sejam muito complexas, causando confusão mental, nem muito próximas da linha de simplicidade absoluta. Uma sugestão típica de autocura, que observa esses dois requisitos, pode ser formulada da seguinte forma: eu sou forte, limpo e vigoroso. Se você usa essa sugestão, o processo de reflexão primeiro deve ser concluído. Lembre-se de que o eu real é um princípio criativo. Esse princípio criativo central, no entanto, envolve-se em momentos diferentes com vários tipos de instrumentos ou veículos, que podem ser vistos como ejeções de consciência.
Eles são as formas que o atual grau de consciência da verdade, dentro de si, refletem natural e logicamente no mundo da criação. Desse ponto de vista, a afirmação que foi dada torna-se absolutamente verdadeira, não importa qual seja a aparência do corpo. Depois de ter pensado nisso, até que a sugestão não pareça mais promover uma suposição ridícula de perfeição, onde na realidade existe uma imperfeição, elimine tanto quanto possível a fase comparativa do pensamento e concentre-se na própria ideia. Não deixe que pensamentos comparativos, visualizações do corpo como ele parece agora ou memórias de sintomas fiquem à margem de sua atenção. Nem mesmo tente elaborar a sugestão que está usando visualizando um corpo perfeito. A visualização tem seu lugar, mas não é aqui. Agora você deve aprender a pensar em uma coisa de cada vez. E pensar intensamente. Repita sua sugestão várias vezes. Tente atingir a atitude impessoal de considerá-la uma verdade abstrata desvinculada de qualquer aplicação externa imediata. Essa questão de aprender a usar um modo positivo de ação mental, em vez do comparativo, não é algo que você vai adquirir em um dia nem uma semana. Pode levar meses para você dominá-lo. Se você perseverar, no entanto, vai descobrir que tanto o pensamento comparativo quanto o pensamento positivo, ou contemplação, tem seu papel a desempenhar no funcionamento eficaz e magistral da consciência. Ao concluir essa tarefa, você terá dado um grande passo para sair da rotina marcada ao longo dos tempos, pelo hábito e pelo pensamento